que significa isso? Vejam, eu não tratei disso na hora que eu estava dizendo. Esse livro, que é o que vai servir de base, que já está lá no cigarro, é dividido segundo as competências do Enem. Então, nessa primeira competência, que é a primeira competência do Enem, o que é que o avaliador vai julgar nessa primeira competência? Se você minimamente conhece a sua língua. Se você sabe escrever em português. Se você é capaz de fazer alguma coisa que alguém compreenda você. No subtítulo do livro diz assim, no subtítulo, na explicação, não basta ter boas ideias, é preciso também conhecer o padrão culto da língua portuguesa. De acordo com o Enem, para escrever uma boa redação, você deve demonstrar o domínio básico da norma da língua escrita. O que significa isso? Você conseguir utilizar a crase corretamente, você conseguir acentuar corretamente as palavras, você não usar palavras parecidas pensando que é a mesma coisa. Eu tinha um amigo que ele era surdo, ou quase surdo, e ele achava que as palavras, porque tinham um som parecido, tinham também um significado parecido. Então, ele usava a palavra porquanto, a conjunção porquanto, que significa visto que, utilizava porque soava parecido, tinha um som parecido com portanto, ele usava o porquanto no lugar do portanto. Então, são essas as coisas que essa primeira competência do Enem vai considerar, se você tem um domínio sobre esse mínimo necessário da língua. E aí, vejam, qual é a primeira coisa que a gente precisa distinguir? O que é a chamada língua formal ou a linguagem formal e o que é a linguagem informal. A escola deveria ocupar-se primordialmente no ensino da linguagem formal. Porque a linguagem informal é aquela que a gente já sabe, instintivamente a gente já sabe. A gente já aprendeu a gramática da linguagem informal na nossa família, com os nossos amigos, quando a gente vai a um bar, quando a gente vai à praia. Normalmente, nesses lugares, esse registro, é assim que a gente chama, esse registro que a gente está usando da língua, essa língua sem preocupação de correção, sem estar preocupado em fazer todas as concordâncias. Se você, na linguagem despreocupada, nessa chamada linguagem informal, se você diz, os meninos foram, você não está preocupado ali com correção gramatical, coisa que é completamente o contrário na linguagem formal, porque você deverá estar atento ao uso correto, às concordâncias precisas. Então, na linguagem formal, você deveria dizer os meninos foram. E qual é a situação de uma e da outra? Veja, na linguagem informal, que é essa linguagem despreocupada, na verdade, a única preocupação que a linguagem informal tem é aquela de passar, de fazer a comunicação acontecer. Simplesmente isso. É a linguagem que você vai fazer à feira, é a linguagem que você conversa com seus amigos na rua, na fila da lotérica, é essa linguagem informal. A linguagem formal é aquela em que a gente usa quando precisa, quando uma situação de maior formalidade exige. Por exemplo, vamos imaginar, vocês são do curso técnico de mecânica, e vamos imaginar que 2, 3 de vocês têm nos estudos em laboratório aí que vocês fizeram, vocês chegaram a uma conclusão de como evitar ou de como aumentar a vida útil de uma determinada peça cara de um automóvel através de um recurso bem simples. E aí vocês fazem isso e dizem, se
os serviços públicos são pagos com o meu dinheiro, porque ninguém imagine que governo gera riqueza, governo só gera desperdício, não produz riqueza, a única coisa que o governo produz é gasto. Então, o dinheiro do governo não surge do nada, ele sai de dentro do bolso de cada um de nós. É assim que funciona. Então, a gente deveria pensar em fazer as coisas de maneira que o governo gastasse menos do nosso dinheiro. E que, portanto, a gente tivesse mais dinheiro para gastar com a gente mesmo. Porque não é brincadeira a gente ter que pagar o salário de uma porrada de deputados, de senadores, de vereadores, de prefeitos, de governadores, de presidentes, assessores, ex-presidentes e assessores. Então, desde Sarney para cá, a gente está pagando o salário de presidente para cada um deles e mais 2 assessores, carro, com o quanto eles quiserem de combustível, passagem aérea, estada em hotéis, comida no estrangeiro, se eles quiserem viajar. Tudo isso a gente está pagando. Sai do bolso. Agora, a gente muitas vezes não tem condições de viajar para ir ali em Satuba, ali no um parque, sei lá, um parquezinho que tem ali em Satuba. A gente não viaja porque está sem dinheiro para levar a família para um passeio. Então, a gente tem que pensar que toda despesa pública somos nós que bancamos. E aí vocês têm essa ideia. Como aumentar a vida útil de uma determinada peça com uma manutenção muito simples. E aí vocês preparam um projeto e vão para a Câmara dos Vereadores apresentar isso para que isso seja votado e se transforme numa lei para que um município, pensando nessa primeira esfera, né, a primeira esfera do município, que o município cuide mais das viaturas do PSF, da Guarda Municipal, daqueles nojentos da SMTT, boi de miserável. Cuidem mais das viaturas para que a gente, contribuinte, gaste menos com manutenção daqueles carros. Quando vocês preparam esse projeto e vão à Câmara dos Vereadores, obviamente, vocês conhecem o vereador, tem essas coisas aí que não faz parte daqui, mas vocês vão apresentar o projeto. Vocês preparam, imprimem lá, mandam fazer aqueles banners para fazer um paper, né? Um paper, acho que é assim que se chama, para apresentar aquilo para os vereadores, para tentar convencê-los de que aquilo é o correto, é o melhor a se fazer. Tudo isso, meus caros, para chegar nisso, quando naquela situação ali, você precisa de usar uma linguagem formal, uma linguagem o mais correta possível. Porque outro dia desse eu passei, estava caminhando e vi escrito num poste. Eu vou escrever aqui no chat o que foi que eu vi. Aí só explicando não vai ter muito sentido. Ah, não, peraí. Eu tenho que fazer numa página de Word, porque depois, quando vocês virem, não tenho acesso ao chat. Eu vou parar o compartilhamento daquela tela e vou apresentar outra. Daqui a pouco começa o compartilhamento. Então, eu estava passando, e aí vocês vão entender a minha revolta depois que eu mostrar o que é que estava e o que é que se esperava. Já estão visualizando, né? A página do Word.
Estão vendo aí, né? Aulas particulares de matemática e português de primeira à quinta série, o A craseado. Eu não poria um filho meu com dificuldades para estudar numa escola dessa. Está dizendo que dá aulas particulares ou aula de reforço, acho que era reforço que tinha escrito na plaquetinha do prédio, na plaquetinha no poste com o número do telefone. Vejam, ele disse aqui, ó, a pessoa, né, não sei se era um homem ou uma mulher, usou de primeira à quinta série. Veja, se você não disse, para essa frase ser correta, ela teria que estar da primeira a, eu hoje, a quinta série. Porque você só pode usar o artigo na sequência se você utilizou o artigo no início. Se ele disse de primeira à quinta série, seria sem crase. Aí, vejam, ele está propondo ser professor e, portanto, um conhecedor da língua, porque ele se propôs a dar aula de português, aula de reforço de português. Então, supõe-se que o indivíduo sabe usar a norma culta da língua, sabe usar o registro formal da língua. Mas, na propaganda que ele faz, demonstra exatamente que ele não conhece isso. Ele sujou toda a apresentação que ele fez. Então, vejam, vocês aí entenderam já a diferença entre esses dois registros, né? Língua formal, linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal, a gente tem uma situação que exige alguma formalidade. Você vai apresentar um relatório para o professor lá do laboratório. Eu não sei bem as disciplinas de vocês, mas sei lá, usinagem. Vocês têm usinagem, né? Sim, professor. Pronto. Vamos dizer que vocês foram apresentar um relatório de usinagem. Você tem que cuidar, ainda que um relatório seja uma coisa muito simples, mas você tem que cuidar que a língua utilizada esteja correta. Veja bem, agora eu vou mudar o compartilhamento, vou para outra página que a gente estava, que é a página do livro. Pronto, aqui, esse ponto. Concordância com o sujeito coletivo. O que é o sujeito coletivo? É quando você tem uma palavra no singular que significa um bocado de coisa. Agente, por exemplo. Agente é um sujeito coletivo, porque quando eu digo agente, eu estou me referindo a um grupo de pessoas. Na verdade, a gente está substituindo pela palavra, pela expressão, né? Agente, a gente está substituindo o nosso. Se agente é um coletivo, é uma palavra no singular que designa diversos seres. Ora, se a palavra está no singular, obrigatoriamente o verbo tem que ir para o singular. Uma multidão é um coletivo. Você vai ter que botar o verbo no singular. Veja ali. Aqui no exemplo, esse daqui, olha. A multidão se aglomerava na porta da loja no primeiro dia da liquidação. Empurravam-se, gritavam e reclamavam. Existe algum erro aí? Qual?
Repare mesmo. Quem é que empurrava? Quem é que se empurrava? A multidão. A multidão. Porque é o mesmo sujeito. Diz, a multidão se aglomerava na porta da loja no primeiro dia da liquidação. Independente de aqui ter um ponto, o sujeito, multidão, continua, mesmo que ele não apareça. Isso aí a gente chama, em gramática, a gente chama isso de elipse do sujeito. Elipse quer dizer quando você tira uma coisa que é óbvia. Em gramática, a gente só tira aquilo que é óbvio, que você deduz por lógica, sem precisar nem de muito esforço. Então, aqui, como multidão é um singular, empurrava-se, gritava e reclamava. Todos esses aqui vão todos para o singular. Aí veja, aqui tem uns exercícios que vocês procurem responder, porque desses exercícios aqui eu também pego para as atividades avaliativas. Então, eu também pego esses exercícios e faço algumas outras alterações. Então, aqui está, olha. Você vai observe as opções abaixo e marque aquela que você julgar adequada. A população está desempregada, não tem como trabalhar, já que as máquinas substituíram o trabalho humano. A população está desempregada e não tem... Qual é a diferença do tem sem acento para o tem com acento? Um indica plural, outro indica singular. Exatamente. O ele tem é sem acento e eles têm com acento é plural. A mesma coisa de vem, do verbo vir. Ele vem sem acento e eles vêm com acento. Então, nesse daqui a gente já sabe que essa letra A é que é a correta. Essa está errada porque aqui já não teve concordância com a população. E aí, as outras opções também estão aí. Outra, essa questão do se. A questão do se. Que é um dos sofrimentos maiores que a gente tem no português. E não só no português. Porque eu já morei em outro país e já percebi que, mesmo, por exemplo, os italianos também erram nisso daí. Porque isso não é uma estrutura natural. A prova de que ela não é natural é que o erro não só acontece aqui no Brasil, acontece também com outros países de língua latina que têm esse mesmo tipo de construção. O que é que significa esse se? Veja, a gente tem em português alguns usos do se. Um deles, que é esse que a gente está estudando aqui, chama-se esse se de partícula apassivadora. Quer dizer que a frase é como se estivesse na voz passiva, mas não está. E aí, a gramática cria um nome, porque a gramática tem que dar nome para tudo. Tudo que existe tem que ter um nome, senão não existe. Pelo menos não na nossa inteligência. E aí, a gramática chama isso de voz passiva sintética. Porque a voz passiva normal seria, por exemplo... Vamos para os exemplos lá, e aí fica mais simples. Aqui estão. Cadê os exemplos? Aqui. Esses aqui. Tem cobre-se botões, aluga-se apartamentos e vende-se casas. Vejam. Quando vocês virem uma frase em que você tenha esse se, vende-se, compra-se, aplica-se, injeção. Quando vocês virem isso com o se, olhem a palavra que vem depois do se. Se ela estiver no singular, o verbo vai para o singular. Se a palavra estiver no plural, o verbo vai para o plural. Com essa explicação, vocês conseguem me dizer se alguma dessas três frases aí está errada? Falando do plural. Nos três exemplos. Todos os três deveriam estar no plural, exatamente. Por quê? Olha, eu tinha dito para vocês que quando vocês virem uma frase em que o verbo venha com esse se, olha a palavra que vem depois. Se ela estiver no plural, obrigatoriamente o verbo tem que ir no plural também. Então, se aqui tem botões no plural, então aqui é cobrem-se
botões. Aluga-se apartamentos. Não. Se apartamento está no plural, aqui também vai para o plural. Alugam-se apartamentos. Casa está no plural, então vendem-se casas. Essa explicação que está dada aí no material, que está fazendo a voz passiva analítica, é interessante, mas não é útil. Eu acho que, desse jeito que eu expliquei para vocês, é bem mais simples. Você passa na frente da farmácia e tem lá, aplica-se injeções. Está certo isso. Aplica-se injeções. No caso, seria aplicam-se injeções. Exatamente, Anderson. Perfeitamente. Isso mesmo. Como injeções está no plural, o verbo que tem o se também tem que ir para o plural. Agora, meus caros, cuidado com isso. Porque nem sempre é possível a gente fazer esse tipo de coisa. Quando é que a gente não pode fazer? Veja, se depois do se a palavra for um de, um para, a palavra que vem depois tem que ser imediatamente aquela palavra no plural. Se entre a palavra no plural e o se tiver qualquer outra coisa no meio, uma preposição, principalmente uma preposição de, para, por exemplo, são as mais comuns, se ali no meio tiver um de ou um para, o verbo fica no singular. Por isso, nessa frase, precisa ser de professores, isso não vai para o plural. Trata-se de grandes dificuldades. Veja, trata-se de grandes. Apesar de grandes dificuldades estar no plural, mas entre o se, trata-se, e o grandes tem a preposição de. Aí a gente não pode utilizar no plural. Ela tem que vir colada o nome, sem nada no meio atrapalhando. Isso ficou claro? Apesar de que, veja, aqui tem uns exercícios para vocês fazerem isso, dizer se é certo ou errado. Alugam-se quartos. Está certo ou errado isso aqui? Tá certo. Certo. Por quê? Tá concordando com o verbo. Exato. Então, Aqui está quarto plural, o verbo obrigatoriamente tem que concordar com ele. Vejam, às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina, sabe? Claro, na hora que a gente está, como eu disse para vocês, naquela língua mais descuidada, quando você está tomando uma cervejinha no bar lá com seus colegas ou com os companheiros lá do futebol de domingo, você não vai estar parando para pensar se a palavra que vem depois é um plural. Ali é uma situação de fala informal, uma situação despreocupada. Você não tem que encanar com isso. Agora, é preciso ter cuidado, porque na hora que a gente precisa, numa situação informal, minha mãe dizia sempre que o costume de casa vai à praça. Se a gente habitua-se a errar muito, a usar muito, eu não vou falar errar, não. Se a gente se habitua a utilizar muito esse tipo de construção, é óbvio que ela vai ficar muito automática na gente e ela sai naturalmente. Do mesmo jeito que, se você se preocupa em utilizar essa construção, vendem-se casas, alugam-se apartamentos, alugam-se salas comerciais. Se você se preocupar em utilizar isso no seu cotidiano, na sua fala despreocupada de todos os dias, isso vai automaticamente para a sua fala despreocupada. Eu acho que se eu tiver bêbado, ainda assim eu uso essa fala desse jeito. Porque eu me habituei, não é que eu gravei a gramática, é que eu me habituei com ela. Tornei um hábito. Aí vem a coisa mais complicada do uso da frase. Essa daqui eu vou parar o compartilhamento, porque eu vou precisar ir para a página do Word. Deixa eu ver aqui.
compartilhar de novo aqui a tela. Ai, temos mais gente. Entrou mais um. Olha, uma das coisas que a gente faz, eu vou botar aqui uma frase. Existem dois artifícios que a gente usa para saber se um A vai ter crase ou não. Primeira coisa, isso é uma regra. Crase a gente só usa com palavras femininas. Sempre, somente com palavras femininas. Por quê? Porque a palavra crase em grego significa fusão. O que é uma fusão? É quando você pega dois materiais diferentes, assim, vamos dizer que, sei lá, talvez você derrete e junta para fazer uma coisa só. Isso é uma fusão. O que acontece aí é que você tem um A que é preposição junto com um A que é artigo, só que os dois são iguais. O que é que acontece? Eles ficam como se fosse um só. Esse símbolozinho chamado acento grave vai indicar que isso é uma fusão disso, da crase, né? Que a gente chama de crase. Então vamos aqui. Olha. Vou à praia. Aí você usa o verbo contrário, o verbo venho, e a palavra praia. Você diz, vou à praia, venho. Mude aí. Em vez de dizer a praia, diga, eu venho da praia. Da praia. Então, se você usou o A aqui, esse B é uma preposição. Esse A é o artigo. Por quê? O da... Pronto, que alguém, acho que foi alguém do IFAL, não sei, ou foi ele que foi lá. O artigo A e dá o da. A mesma coisa acontece aqui. Aqui tinha um A que era preposição, mais um A, artigo, que deu igual a frase. Então, esse A aqui é A craseado. Existe um outro artifício, só que esse dá um problema muito grande, porque as pessoas acham que tem que substituir pelo masculino. Você substitui, se crase só se usa com o feminino, você, para saber se usa crase ou não, você substitui a palavra, no caso aqui é um lugar, você substitui por qualquer palavra no masculino. As pessoas, obviamente, o que é que vão tentar fazer? Substituir por uma palavra semelhante. Aí vai substituir por rio. E aí você diz, eu vou a rio ou vou ao rio? Nesse caso aqui é vou ao rio. Do mesmo jeito que também poderia ser vou ao bar. Qualquer palavra masculina. Vou ao médico. Vou ao cinema. Qualquer palavra masculina, ele ia aparecer, veja, a mesma coisa que a gente fez ali, olha. O A, preposição, mais o O aqui, que é o artigo. Por que essa regra? Porque como o O, no caso, diferente do A, ele não se confunde. Não existe crase. Aqui existe porque existe o A, que é igual o A preposição, que é igual ao A, e os dois se juntam como se fosse uma coisa só. Se confundem. Aqui não há confusão, não há crase. E aí a gente facilmente percebe, ou pelo menos deveria perceber, que se tratam de duas coisas completamente distintas. Aí, ali na frente, vejam,
Vou parar o compartilhamento dessa tela e vou passar para outra, para aquela página, a página do livro. Aí aqui, olha, a página 16 do PDF, a página 22 do livro, estão algumas coisas. E aqui tem a parte interessante, veja. Não use crase. Quando a gente não deve usar crase? Diante de verbos, a dívida a ser não é verbo, não tem crase. Por que não tem crase diante de verbos quando eles estão nessa situação? É porque um verbo, quando ele é transformado num substantivo, é um masculino. Por exemplo, você diz, o canto dos pássaros é belo, mas também você pode dizer, o cantar dos pássaros. A gente tem uma expressão, a gente usa em português muito, e só existe em português isso, a gente fala, em vez de dizer a janta, a gente diz o jantar. Jantar é o verbo que foi substantivado. Todo verbo que a gente substantiva é um masculino. É por isso que, portanto, não pode ter crase diante dele. Porque ele é vamos dizer, é um masculino. Diante dos pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, deram a ele. Ele é masculino, não pode ter crase, porque a primeira regra da crase, só se usa a crase diante de palavras femininas. Diante de pronomes indefinidos, ora, se eles são indefinidos, logo não usam o artigo definido. O a e o o são artigos definidos. Se são indefinidos os pronomes, não existe por que usar a crase com eles. Diante dos pronomes demonstrativos, esta, esse, isso, aquele usa. Só que junta. Só com esta, este, isso, só não se usa, né? Em relação a essa pessoa, não tem. Diante dos pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, não se usa, porque não se usa artigo diante deles. Do pronome indefinido, do artigo indefinido, ora, você não tem dois artigos, não pode estar juntos. Há uma. Esse a aqui é preposição simples, porque o artigo está aqui, uma. Diante de palavras repetidas, cara a cara, gota a gota, frente a frente, palavras repetidas ou parecidas não se usam. Se diante do a no singular tiver uma palavra no plural, decreta-se a lei de proibição a máquinas caça-níqueis. Máquina está no plural, esse aqui está no singular, não pode ter crase. Você poderia botar a crase se tivesse o S aqui. Decreta-se a lei de proibição às máquinas caça-níqueis. Diante da expressão Nossa Senhora e nomes dos santos, também não se usa crase. Palavras como dona e madame também não levam crase. E a palavra distante quando não for distância quando não for determinado. Por exemplo, ensino à distância. Ensino à distância não tem crase. Da palavra terra, quando significa terra firme, não se usa. Terra só se usa crase se for o planeta Terra. Então, se os marinheiros chegam à Terra, não tem crase. Mas se os astronautas chegam à Terra, aí tem crase. Perceberam a diferença? O Terra ali é escrito com T minúsculo, o dos astronautas é escrito com T maiúsculo, porque é o nome do planeta. Do mesmo jeito que, em tese, a gente deveria escrever Lua com L maiúsculo, Sol com L maiúsculo, Vênus, Marte, todos os planetas deveriam ser escritos com nome maiúsculo, porque eles são próprios. Apesar de que hoje, no costume, o que é que se faz? Sol e Lua são escritos em minúsculos, porque Lua não é o nome próprio, porque, por exemplo, tem as luas de Júpiter. É só um nome comum do satélite. O nosso satélite não tem nome. Se você for olhar o nome das luas de Júpiter, Io, Europa, não sei o quê, não sei o quê. E o nome da nossa lua? A nossa lua chama-se Lua.
Mas aí eu acho que isso é nome próprio. Quando eu era criança, havia bem mais histórias em quadrinhos, porque na minha época não tinha internet e quase nem televisão tinha, né? Então, a gente lia muita história em quadrinhos. E tinha uma personagem da turma do Mickey, do Walt Disney, que era um bicho, um cara que vivia no mato, chamado Urtigão. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem dele. Chamado Urtigão, e Urtigão tinha um cachorro. Eu não sei se em inglês a coisa era do mesmo jeito, mas o nome do cachorro dele era Cão. Diz que a minha internet hoje está horrível. Deus do céu. Vou fazer uma coisa, vou compartilhar a tela inteira porque aí fica mais simples. Não está compartilhando ainda não. Aqui está esse Urtigão. Aqui está ele, Urtigão, que é um ermitão lá da Disney. E esse cachorro, que é o cachorro dele, chama-se Cão. Na historinha, ele é escrito com C maiúsculo. Por quê? Porque Cão é o nome próprio do cachorro. Aí eu acho que o nome Lua, assim como o nome Sol, deveriam estar em maiúsculo, porque, apesar de não terem a Lua chamada Io, ou Europa, ou o que seja, como as de Júpiter, a nossa Lua, o nome dela é Lua, pronto. Simples assim. É o nome próprio dela. Já está compartilhando a tela, já, né? Já. Aí aqui está e aqui está o exercício. Aqui é o contrário daquele, o momento em que a gente deve usar a crase. Então, aqui todos os exemplos. Locuções adverbiais, com substantivo à noite, às vezes. Encontramos hoje as pessoas às quais devemos homenagear. Homenagear a quem? Às pessoas. Mesmo caso de aquela, eu disse antes que usava crase. Então, vocês deem uma olhada nesse daqui. E aí o uso da vírgula. Isso é extremamente importante. Veja, a gente não pode, de jeito nenhum, separar essas três coisas na oração: o sujeito, o verbo e o complemento.
de maneira nenhuma a gente pode separá-los. Quando eu digo, por exemplo, João bebe leite, João é o sujeito, quem pratica a ação, bebe a ação, e o complemento da ação, que se eu dissesse João bebe o quê? Bebe leite. Então, a gente não pode separar. Agora, quando houver uma explicação, um desse daqui, aí a gente separa. Vejam aqui. Rios desconhecidos ou famosos fazem de Sergipe um passeio inesquecível. Reparem, é uma oração longa, mas não há vírgula em nenhum momento dela. Rios desconhecidos ou famosos, sujeito, fazem verbo, de Sergipe um passeio inesquecível é o complemento do verbo fazer. Agora, reparem aqui, olha. Rios desconhecidos ou famosos, como São Francisco, aí está explicando um rio famoso que banha Sergipe. Rios desconhecidos ou famosos, como São Francisco, veja, aí aqui a gente já coloca entre vírgulas. Fazem de Sergipe, aqui poderia ter outra explicação. O menor estado, um dos menores estados do Brasil, vírgula, um passeio inesquecível. Ou poderia ser, se a pessoa não soubesse, vamos imaginar que se fosse dizendo isso no Sul, rios desconhecidos ou famosos, como São Francisco, fazem de Sergipe um estado do Nordeste, vírgula, entre vírgulas, né, um passeio inesquecível. Sempre que você puser uma explicação sobre um termo, tem que vir entre vírgulas. Veja aqui. Aqui vocês vão fazer um exercício parecido com esse daqui. Ver se precisa ou não da vírgula. Gersina viajou ontem. Gersina, amiga do coordenador do grupo, viajou ontem. Bancários voltam ao trabalho em todo o país. Antônio Maria falava de tristeza e de alegrias nas mesas de bar. Antônio Maria, morto há 40 anos, falava de tristeza e de alegria nas mesas de bar. E aí tem toda essa atividade para vocês. Veja, tem um bocado aí. Aí aqui vem uma série de dicas sobre o uso da vírgula. E aí vocês deem uma olhada com cuidado nisso daí. E aí chegamos na parte que eu queria chegar nessa aula, nesse momento de agora, que é o uso desses chamados parônimos e homônimos. Eu vou dar uma pressinha nesses, porque a gente já está aqui dentro do limite do tempo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu já gravei essa aula. Não, eu estou gravando essa daqui, mas eu vou terminar não utilizando essa. Eu gravei essa aula mais cedo e vou disponibilizar outra aula, que eu consegui gravar completinho o assunto, porque aqui eu fiquei bastante tempo esperando para poder todo mundo entrar, né? Quase meia hora, e aí a gente perdeu meia hora de tempo. Aí ainda fui explicar como eram as atividades, não sei o que, aquela coisa toda. Então, eu vou disponibilizar lá no SIGA a outra atividade, a outra aula, a aula que está completa, caso não dê tempo de a gente ver todos os conteúdos. Então, vejam, o que são homônimos e parônimos? Homônimos são palavras que têm o mesmo som ou a mesma escrita. E parônimos são palavras só parecidas. Então, você tem a palavra acender. Acender. Acender é escrito. Se você vai acender a lâmpada, ela é escrito A-C-E-N-D-E-R. Se você diz acender, sinônimo de subir, aí você tem A-S-C-E-N-D-E-R. Embora a escrita seja diferente, o som é o mesmo. Acender a lâmpada e acender as escadas. E subir, né? Agora, você tem palavras como comprido e cumprido. Aí elas só são parecidas, não são iguais, nem na pronúncia, nem na escrita. Aí são parônimos. Os parônimos são os parecidos. Os homônimos são os iguais, no som ou na escrita. E aí você tem, por exemplo, a palavra cela. Cela com C pode ser não. Cela com C é a de prisão.
Sela com S é a que põe em cima de um cavalo, por exemplo. E aí tem aqui, ó, quando usar A e o A com H, A para tempo futuro e A com H para tempo passado. Por isso, reparem, não se deveria dizer há 5 anos atrás, porque A no passado, A verbo haver, já está dizendo que é no passado. Isso é uma redundância, é como subir para cima, descer para baixo há 5 anos atrás, fica no mesmo rol, na mesma bagaceira. A cerca e a cerca, repare, tudo parecido, né? Afim, junto e afim de. Afim significa afinidade. Temos pensamentos afins. São termos afins. Agora, a fim de é a finalidade de uma ação. Estou a fim de estudar para as provas. Ao invés de e em vez de. Nesse caso aqui, os dois são muito parecidos, ao contrário e em lugar de. Se você não quiser usar, se você só quiser escolher uma delas, escolha essa daqui, em vez de. Porque você pode dizer, o Wellington, graças ao bom pai, viveu em vez de morrer, em lugar de morrer. Mas você não pode dizer sempre que posso, como peixe, ao invés de. Porque aqui não cabe ao contrário. Então, em vez de, cabe nas duas situações, mas ao invés só cabe se for a ideia contrária, viver e morrer. Mas peixe e carne não são contrários, são coisas diferentes, mas não são contrários. Carne não é o contrário de peixe, mas viver é o contrário de morrer. Ao encontro de significa que é bom. De encontro a significa que é ruim. Um dia eu estava assistindo na televisão, eu cheguei quando eu trabalhava em Penedo, eu saía daqui no domingo à noite, porque eu tinha aula na segunda-feira de manhã, eu ia de ônibus, e no domingo à tarde. E aí eu cheguei na casa onde eu ficava lá, e liguei a televisão. E estava, acho que era aquele pastor vaqueiro, fazendeiro, dizendo, né? Nós vamos de encontro a Jesus. Eu digo, eita, que esse pastor é um miserável mesmo, porque ele é contrário a Jesus. Porque o de encontro a Jesus significa que você é contrário a ele. Se você quer ir ser favorável a Jesus, vá ao encontro dele. A princípio e em princípio, então vejam, aqui estão as expressões, essa daqui a gente quase não utiliza, mas apareceu. Essa daqui, seção, seção, seção e seção, o que é que eu faço? Essas duas aqui, olhem, secção, SC, C cedilhado e SC cedilhado, essas aqui são a mesma coisa. O que é que eu faço para não ter problema? Eu nunca uso essa daqui. Essa seção com C e 2 S é o ato de ceder. A seção de terra, a seção dos materiais. Por exemplo, eu não sei se aconteceu com vocês, mas o IFAL dava os cadernos, dava farda para os alunos. Esse ato de dar essa farda, caderno, às vezes calculadora, não sei o quê. Isso é, olha, hoje, a tal hora, vai ter a cessão dos materiais, a concessão, a doação. É esse seção com C e 2 S. Quando você usa seção com 3 S, um no início e 2 no meio, isso indica alguma coisa que você foi assistir. A sessão de cinema, a sessão da Câmara dos Vereadores. Esse verbo, interessante, que ele está associado, a origem dele em latim é o verbo sentar, porque as pessoas iam e se sentavam, por isso que chamava de sessão. E repare que quando você vai ao cinema, em tese você se senta, né? Esses dois, sessão e secção, significam uma parte de um todo. Então você tem a secção de frutas. Em matemática tem aquela que é a intersecção. Intersecção. É isso daqui. Secção. É uma parte do todo. Comprimento e comprimento. Dia a dia. Essas daqui não existe mais, essa diferença aqui. Entre dia a dia com hífen e dia a dia sem hífen. As duas são usadas igualmente agora, depois desse acordo, desse novo acordo ortográfico. Então, essa daqui vocês podem desprezar essa daqui.
E aí, vamos aqui a uma interessante, que é os porquês. Eu nem vou utilizar isso daqui, eu vou para aquela página. Quem é que chegou? Cláudio. Não, Cláudio. Quem foi mais que está aí? Douglas, Gilvan, Maílson, Elenilson, Wilson. 12 pessoas, é porque tem eu, que burro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comigo 12, tá certo. Deixa eu compartilhar aqui, e aí eu termino a aula. Internet hoje. Na internet não, acho que é o meu computador, tá já dando os últimos suspiros. Começou. Então, vamos aqui. Ó. Em português do Brasil, que isso é diferente em Portugal, eles usam de outro jeito. A gente tem aqui no Brasil 4 porquês. Porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto e porquê junto e com acento. Não é isso? Então vamos aqui. Quando é que a gente usa o porquê separado? Quando ele seja a primeira palavra de uma pergunta. Ele está aqui no início. Veja que aqui ele está separado do ponto de interrogação. O porquê se usa assim com acento quando ele estiver junto do ponto. Então você diz, por exemplo, você demorou. Por quê? Esse porquê aqui é a resposta, a explicação. Porque estava, porque o ônibus atrasou. E o porquê, junto e com acento, é quando ele seja o substantivo. Aí você diz, o porquê de minha demora foi o atraso do ônibus. E aí estão, meus caros, os 4 porquês. Se vocês se lembrarem desse esqueminha aqui, porquê junto, porquê separado é para pergunta quando o sinal esteja de longe, porquê junto, separado e com acento é quando o sinal esteja perto. Você não veio porquê. Porquê junto é para respostas e explicações, e o porquê junto e com acento é um substantivo. Você pode dizer, por exemplo, eu poderia chamar aqui, olha, o uso dos porquês. O uso dos porquês. E aí estão os 4 porquês. Eu não vou falar de como se usa em Portugal, que eles têm um uso diferente do nosso, e, portanto, não adianta a gente nem tratar deles, porque senão vai complicar a nossa vida, é melhor a gente saber como a gente faz aqui no Brasil, sem se preocupar como eles fazem lá em Portugal. E aí, meus caros, esse foi o nosso primeiro capítulo. Amanhã, eu já deverei liberar a primeira atividade. Então, vocês já peguem lá no SIGA o material, esse material que está disponível lá na aula. Vocês, quando entrarem,
na matéria de português vai aparecer as 5 aulas que a gente tem. Na primeira aula vai ter um link lá. Esse link é o link para baixar o livro. E aí vocês deem uma estudada nele e tentem responder esses exercícios que estão aqui. Porque, vamos dizer que 90% das atividades avaliativas eu tirei daqui. Pode acontecer de eu fazer uma ou outra ação, mas em todas elas eu me inspiro nesse tipo de atividade, tá certo? Então, façam a atividade. Quarta ou quinta-feira vocês começam, mas eu já vou deixar a atividade disponível. Se você entrar por curiosidade, eu vou entrar para ver, já começa a contar como uma tentativa. Quando você entra na atividade, já aparece o reloginho lá, porque ela tem um tempo. Eu esqueci de dizer isso. Ela tem um tempo e já aparece o reloginho contando em ordem decrescente. Sei lá, 60 minutos, aí ele aparece 59 e 59 e vai descendo. Certo? E aí depois eu gravo o vídeo com a captura de tela do meu celular explicando para vocês o que é que vocês têm que fazer para responder essas atividades pelo celular. Se não fizer desse jeito que eu vou indicar, vocês não conseguem responder pelo celular, viu? Você vai entrar e vai perder uma tentativa e não vai conseguir fazer. Então, preste atenção, por favor, nas explicações que eu vou deixar lá daqui a pouco. Não, eu só vou fazer isso amanhã. Porque hoje eu tive uma reunião cansadíssima, muito cansativa, lá da minha coordenação. E aí eu não vou gravar hoje, não. Vou terminar aqui, vou tomar um banho e vou dormir. Professor, Pois não. O senhor não usa não o Crescer? Não. Não uso não,